botar um buffet móvel, quem sabe. E tô sem trabalhar no momento. Só por enquanto, viu? Que já vai começar as vendas. Amém. Vamos lá, Carlos. Vamos. Meu nome é Carlos, muito prazer, boa noite a todos. Eu sou formado em História e tenho uma graduação em Coordenação e Gestão Escolar. Eu escolhi gastronomia, né, porque eu tenho uma paixão pela cozinha. Eu quero aprimorar as minhas técnicas, por assim dizer, eu quero cozinhar melhor. E quem sabe aí fazer o meu próprio empreendimento, né, com comida. Porque atualmente está um pouquinho difícil arrumar um emprego, estou trabalhando como autônomo ultimamente, e quando a gente sair desse isolamento social, se Deus quiser, a gente vai poder retornar à vida normal e aí, né, começar a trabalhar de novo, e voltar a estudar e etc. Bacana, seja muito bem-vindo, tá? O professor de vocês vai se apresentar, mas antes dele se apresentar, eu quero falar uma boa notícia para ele, vocês vão amar também. Ontem, professor, eu fiz um arroz de camarão só com o fundo do camarão, viu? Olha, parabéns. Fundo que eu aprendi com você. Ah, obrigado. Gente, agora eu vou deixar o professor se apresentar, tá bom? Sejam muito bem-vindos, aproveitem. Toda segunda a gente tem um encontro nesse horário, tá? Não deixem de participar, porque vocês vão começar o embasamento teórico para daqui a pouco, quando tudo isso passar, a gente ir para as nossas práticas, tá certo? E aí eu vou desativar o microfone de vocês agora. O microfone vai ficar vermelho, tá vendo ficando vermelho aí na tela de vocês? Assim que vocês quiserem falar, é só clicar que vai ficar, só clicar em cima do vermelhinho e podem perguntar, tá bom? Agora é com o professor, pode ficar à vontade, viu? Tá bom, obrigado. Gente, boa noite. Meu nome é Felipe Rocha. Eu trabalho na área de gastronomia, né? Hoje eu trabalho com consultorias e atualmente, nesse exato momento, eu estou dando consultorias em uma padaria e também dou aulas e ministro cursos, tá certo? A minha vida inteira foi dentro de uma cozinha. Meus pais trabalhavam em um restaurante, né? Depois ele montou um restaurante para a família, uma churrascaria, fica na beira de uma estrada. E depois minha mãe se juntou. Hoje em dia, a minha família toda é em volta da cozinha, né? Assim, não só da minha mãe, do meu pai, mas alguns tios meus, todo mundo a nossa principal renda, vem tudo da cozinha, tá? Então, assim, eu nasci, cresci dentro da cozinha. Os meus primeiros pratos não foi risoto, não foi um camarão. Meus primeiros pratos foram baião, foi panelada, buchada. E hoje eu sou apaixonado ainda por esses pratos, mas o mercado pede ainda assim um pouco mais de sofisticação, né? Então, hoje eu trabalho também, além de ser da consultoria, né? Eu já passei um tempo também trabalhando como chef at home, cozinhando na casa do povo, né? Fazendo jantar. Já tive algumas temporadas dentro de bares, enfim, né? Então, eu peguei um bocado de experiência, né? Experiências boas, graças a Deus. E as que não foram as boas, eu transformei em excelentes exemplos aí para não cometer mais erros, né? A cozinha é o local onde eu mais amo errar, né? Porque quando a gente erra, a gente aprende mais ainda, tá? Então, não tenham medo de cozinhar, não tenham medo de errar, né? Na cozinha é o exemplo de que quanto mais a gente erra, mais forte a gente fica, né? Então, todos os erros, na verdade, são grandes vitórias, tá certo? Hoje eu também dou aula no Instituto Mix, tá? De segunda a quarta-feira eu dou aula no Instituto Mix. Eu dou aula de confeitaria lá, né? Confeitaria geral. O Instituto Mix agora tem 2 tipos de confeitaria e uma confeitaria bem geral, base, e uma confeitaria mais de cake design.
e eu sou professor do curso de confeitaria geral, né, digamos assim, e agora com o curso de culinária, né? Já faz um tempo que eu estou nesse curso, dando esse curso, a gente já passou por um módulo, no qual foi um módulo de carnes, né? O Instituto Mix, ele tem um curso modular. Não sei se vocês chegaram aí para as aulas, é, uma aula que o Ian dá, ou a Camila dá, que são os coordenadores da escola, né? Então, o Instituto Mix é um curso modular. O que é um curso modular? É que a apostila de vocês, quando vocês receberem, vocês vão ver que elas são divididas por módulos. Então, tem um módulo da carne, tem um módulo do peixe, das massas, né? E aí, cada módulo desse é referente a pessoas novas entrando ou pessoas novas já se formando, concluindo o curso. Então, quando vocês entrarem, né, nessas aulas, né, possivelmente vocês podem ver alunos que estão na escola, né, alunos veteranos, e quando finalizar esse módulo, vocês podem ver alunos novos entrando na turma. Isso é muito legal porque gera um ciclo muito bacana e todo mundo se conhece, né? Eu particularmente gosto muito desse método, tá? A gente vai começar a falar hoje um pouquinho de frutos do mar, né? Mas antes disso, eu quero parabenizar vocês por estar conectado aqui online. Eu estou iniciando algumas aulas falando exatamente sobre essa conexão, né? Bill Gates disse que futuramente, no caso hoje, existirão dois tipos de empresa: as que estão dentro da internet e as que estão fora dos negócios. Ou seja, é preciso a gente estar conectado, né? Hoje, uma empresa que não está dentro da internet, infelizmente, pode ser que ela não venha, né, nem respirar. Então, é preciso que a gente tenha essa flexibilidade para assistir uma aula online, para montar uma empresa. Hoje, a gente sabe que um dos canais de venda principais é o iFood, e ele é completamente virtual. E tem uma pesquisa que diz que 81% das vendas feitas, todas são feitas pela internet, né? Mesmo você não comprando diretamente na internet, você pesquisa pela internet, quando você quer olhar um produto, você pesquisa. Muitas vezes você não chega nem até a loja, né? Você faz primeiro uma pesquisa, seja de um eletro, seja de um celular, e na comida não é diferente, tá? Então, quanto mais a nossa empresa estiver dentro da internet, melhor ainda. É muito legal ouvir o exemplo de vocês, tá? Como profissionais, né? Como já vem aí com boas histórias aí de vida. A gente tem um historiador, a gente tem uma moça diarista e a gente tem também uma senhora, como é que trabalha com hotelaria, é isso? Né? E aí, a gente, né? Hotelaria, isso? Não estou escutando. Só turismo, né? E aí são três aqui, né? Temos algumas histórias e todas vão se conectar. É muito bom também, porque a gente sabe que tem pessoas que estão buscando uma qualificação, né? Tem pessoas que estão, digamos, pelo hobby, né? Que talvez esse hobby gere algum benefício, né? Depois uma ideia, mas aí já tem a sementinha plantada. É muito bom quando eu sei da história de vida de vocês, porque eu consigo direcionar as aulas para cada um. Então, cada um sai com uma mensagem diferente na mesma aula, né? Então, tipo, no módulo passado, tinha uma moça que queria montar um serviço de iFood, então a gente trabalhou muito congelamento, conversei muito com ela sobre congelamento de carnes, como a gente congela um produto já pronto para o cliente só finalizar na sua casa. Outra queria montar um espetinho, então a gente conversou um pouco sobre isso, um pouco não, cada aula a gente conversava. Então é muito bom quando eu sei a história dos alunos, porque eu me sinto totalmente parte delas e assim eu consigo ajudar bem melhor, tá? Eu quero conversar com vocês um pouquinho, tá? Sobre algumas regras para entrar lá na cozinha do Instituto Mix, para eu não pegar vocês de surpresa, tá? No primeiro dia de aula e ninguém ter que voltar para casa. Um minutinho. Eu peço que vocês decorem isso, que eu vou mostrar para vocês agora.
Vocês estão vendo essa tela aí? Façam um sinal de joinha, qualquer coisa, só para... Então, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Na minha cozinha, tá? Eu digo que aquela cozinha do Instituto Mix, quando eu estou lá dentro, ela é minha, tá? Então, na minha cozinha, o uso de touca é obrigatório. Então, os alunos têm que ficar responsáveis pela adesão da touca. Essa touca ela pode ser uma touca descartável, pode ser uma touca que você lave, que você compre uma vez. Muitos alunos usam a touca descartável, mas fiquem à vontade, tá? Isso aí quem tem que se responsabilizar são vocês. É proibido o uso de esmaltes, unhas postiças, porcelana, gel, em resumo, essas unhas fakes. Então, é completamente proibido esse tipo de unha, tá? Por quê? Porque elas geram resíduo no nosso alimento, tá bom? Então, esmalte é um resíduo químico, a gente pode ter uma contaminação, unhas que têm lantejoulas, miçangas, não pode de jeito nenhum, tá? Unhas postiças também, esmaltes, enfim, nenhum tipo de adereço nas unhas. É proibido o uso de maquiagem, tá certo? Então, não pode base, não pode lápis, não pode rímel, não pode batom. É para ir completamente desmontado, tá certo? Para chegar lá na cozinha, cara limpa, tá? Qualquer coisa, aí a gente tem um paninho e a pessoa passa o pano na cara para tirar a maquiagem. Por que isso? Porque na cozinha, primeiro que não pode entrar, e esse porque tem um motivo, o nome desse motivo é contaminação, tá? E essa contaminação química é muito preocupante dentro das cozinhas. Então, eu proíbo completamente. É proibido relógios, pulseiras, cordões, brincos ou qualquer outro acessório, tá? Então, não pode relógio, cordão, brinco. Chegou dentro da sala de aula, já guarda, tá certo? Nas bolsas, enfim, não pode nenhum tipo de adereço. É muito importante lembrar que no dia das provas práticas, eu não lembro nada disso aqui, né? Todo dia, se eu ver algum aluno, eu chamo a atenção e tal, mas no dia da prova eu não falo. Eu espero o aluno fazer a prova inteira e no final da prova eu desconto todos os pontos referente ao descumprimento dessas regras. É proibido mascar chiclete. Eu esqueci de acrescentar uma regrinha aqui. É proibido conversa paralela, tá? Quando a gente está produzindo alimento, não é interessante que a gente fique a falar em cima dos alimentos, tá? Por questão de saliva e por questão de higiene. É proibido o uso de celulares, exceção no final da aula para fotos. Então, dentro da cozinha também não pode celular, com exceção, obviamente, no final da aula para a gente bater foto da turma, dos pratos e etc. Quando eu falei sobre as conversas, não quer dizer que você tenha que ficar 100% calado, tá certo? Pode tirar uma dúvida, pode comentar com um colega um assunto interessante, né? A aula tem que ser descontraída. Contanto que seja com os assuntos referentes à aula, tá? É proibido camisetas com lantejoulas, tecido tipo véu ou qualquer camiseta com adereço. O Instituto Mix tem uma farda, né? Essa farda, ela não é obrigatória, mas eu digo para os alunos que ela é a melhor forma de você ir para a escola e principalmente para entrar dentro da cozinha, porque ela é um tecido de algodão, é um tecido super fresco, certo? E aí é a melhor forma que você tem para entrar dentro daquela cozinha. Por que não pode lantejoulas? Porque elas podem cair. Por que não pode véu? Que uma blusa com véu e fogo pode chamar o SAMU, viu? Porque pega fogo tudo. Então, não é interessante de jeito nenhum esse tipo de camisa dentro da cozinha. É proibido sair com comida dentro da cozinha. Então, tudo que é produzido no Instituto Mix fica no Instituto Mix. Então, os alunos podem comer à vontade, certo? Pode descer as escadas rolando de tanto comer, mas não pode levar comida para casa. E sobre isso, já já vou explicar para vocês por que que não pode levar comida para casa. Às vezes, alguns alunos acham que a gente tira essas ideias, né, da cabeça ou de qualquer outro achismo.
Mas não, já já eu vou mostrar o motivo de por que não levar essas comidas para cá. É proibido salto alto, rasteirinhas, chinelos descobertos, tipo havaiana. O melhor acessório para uma cozinha de vestes dos pés é um tênis, tá bom? Ou então aquelas sandálias tipo Crocs, que proteja totalmente os pés. Na nossa penúltima aula de cozinha quente, uma carne caiu no óleo. Uma aluna estava colocando a carne no óleo, né? E aí a carne caiu da mão dela enquanto estava muito alto. Então, foi óleo assim para todo lado, óleo fervendo mesmo. Então, se aquela aluna tivesse com a camisa tipo véu, teria queimado ela, porque teria derretido o véu. Se ela tivesse com uma sandália rasteirinha, teria queimado os pés dela. Então, é muito importante isso, tá? É proibido também saia, mini shorts. O melhor acessório de vestimenta é calça, tá? Por favor, se de preferência uma calça jeans de um tecido grosso. Sujou, lavou. Vocês vão pegar a cozinha sempre limpa. Então, tudo que a gente suja, a gente lava. O ambiente é de trabalho, postura, afeto, dedicação e sensação. Então, tudo que eu peço na cozinha é isso. Muito trabalho e muita força, tá? Os alunos com trajes inapropriados não entram dentro da cozinha, tá certo? Infelizmente, se tiver esquecido algum acessório, se tiver esquecido qualquer coisa e a gente não tiver, você não tiver como pedir para um colega emprestado ou alguma coisa, a gente não vai permitir entrar dentro da cozinha. Resumindo, os trajes para entrar dentro da cozinha é touca, é um avental que eu esqueci de mencionar, tá? E roupas apropriadas para uma cozinha. Agora eu vou explicar para vocês por que não pode levar comida para casa. Eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre manipulação de alimentos. Vocês estão vendo a tela aí? Pronto, né? Deixa eu passar um pouquinho para frente. Tá? Manipulação de alimentos, o que é? Basicamente, ela é uma norma, são normas, né, criadas pela vigilância sanitárias e pautadas na ciência para uma boa manipulação de alimentos. Então, sem ela, a gente não consegue fazer basicamente nada. E, em resumo, né, o que é que ela visa? Evitar danos à saúde do consumidor, reduzir o risco da perda do produto e aumentar o shelf life do produto. O que é shelf life? É o tempo de prateleira do produto. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu faça um caldo, tá certo? Vou fazer um caldo para eu vender numa cuba. E aí, dentro desse caldo, caiu uma gota de... Eu estava lavando as mãos com detergente e caiu resquícios de detergente dentro desse caldo. Esse caldo, a partir desse momento, ele está contaminado, certo? E aí, o que que acontece? O tempo dele de exposição vai ser agora inferior, tá? Primeiro, ele vai estar contaminado, já não é para produto, já não serve para venda. E segundo é que, ao ele ser exposto, ao invés de ele durar, por exemplo, 4, 6 horas numa cuba, ele pode durar 2 horas porque ele pode azedar. Assim também é em relação ao milho, quando eu guardo um milho mal guardado, onde ele gera mofo, onde ele azeda, eu acabo colocando seja no caldo, seja no creme, tá? Seja numa carne, e aí eu nego, né? Eu finjo que não vejo que aquele produto está estragado e acabo colocando dentro do meu preparo. E aquilo ali, além de gerar um mal-estar na pessoa, ele vai danificar a validade do meu produto. Uma coisa muito importante quando a gente fala de mal-estar é que, às vezes, a gente come um produto, por exemplo,
Quem aqui já comeu um produto? Levantem sua mão ou façam um sinal de joinha, tá? Quem aqui já comeu um produto que você não passou mal, mas outra pessoa passou mal? O mesmo produto. Já aconteceu isso com vocês? Pronto. O que é isso? Significa que aquele produto estava contaminado, seja através do excesso de tempo, né? Ou seja através de um produto, seja biológico, seja físico, tá? E aí, nem todos nós somos diferentes, nosso organismo também. E aí, o seu organismo absorveu aquele produto e não sentiu nada, mas nem todo mundo tem a mesma tem o mesmo qualidade de organismo que o seu, né? E aí a pessoa acabou passando mal, né? Eu já tive devido a uma má manipulação de alimentos, eu contraí uma bactéria no meu organismo e hoje se eu comer qualquer coisa que eu já me livrei da bactéria, mas se ela causou sequelas no meu organismo. Então, se eu comer hoje qualquer coisa, por exemplo, comum com excesso de gordura, qualquer coisa que esteja não muito boa, eu sinto. Por quê? Porque o meu organismo não é tão, né, não é tão efetivo quanto de um organismo de uma pessoa que nunca teve nenhum problema. E tudo isso causado por uma bactéria. Agora, vamos supor que eu compre um produto, né? Vamos supor, compre uma carne. Essa carne está contaminada, eu não sei. E aí eu dou para um avô meu que tem 80 e tantos anos. Ele vai sentir? Certamente, né? Porque o estômago dele, né, não tem mais o mesmo poder do estômago de 30, 40 anos, 50 anos de idade. É outro processo, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com qualquer tipo de manipulação de alimentos. Os perigos da manipulação de alimentos. A gente tem alguns perigos. Dentre eles, tem o perigo biológico, que são micro-organismos. E dentro desses micro-organismos, o conjunto deles é o quê? Bactérias, vírus, mofos, leveduras e parasitas patogênicos. Hoje a gente está falando muito de coronavírus, né? Então, se eu estiver contaminado e manipular um alimento, eu certamente posso estar passando o meu alimento, o meu vírus para aquele alimento. Assim também como bactérias, assim também como mofo, tá? Então, quando eu tenho uma bandeja de morango e eu tenho um morango mofado, aí eu pego, tiro só aquele morango e deixo todos os restos, né? Assim, né? E aí, o que é que a gente está consumindo? Né? Resquícios de mofo, tá? Tudo aquilo ali está contaminado. Então, quando vocês verem qualquer alimento que apresente uma característica totalmente diferente do que você sabe que é o padrão, o ideal é você não consumir. Perigo químico, produto de limpeza, lubrificantes, venenos e aditivos, né? Esse aqui também é um dos mais perigosos, né? E aí eu coloquei aqui uma fotinha de uma prateleira com os produtos químicos. Todo tipo de produto químico, seja água sanitária, um detergente, sabão em pó, um veneno, um ácido, né? Todo tipo de produto químico, dentro da cozinha, eles devem ser armazenados próximo ao chão e nunca em cima em prateleiras, né? Tudo isso para evitar qualquer tipo de resquício que caia dele sobre os alimentos. Então, ficar muito atentos em relação a produtos de limpeza, lubrificantes, venenos e aditivos. Principalmente produto de limpeza, que é o que tem mais dentro de uma cozinha. Perigo físico, pedra, parafuso, poeira, plástico, madeira, vidro, fragmentos de insetos, ossos e espinhas. Esses também são perigosíssimos, né? Hoje em dia, se uma luz estourar e não estiver protegida, cai vidro, cai pó para tudo que é lado. Então, por isso que nas cozinhas, o ideal é que as luzes sejam protegidas. Aquelas luzes embutidas são as melhores dentro da cozinha, né? Os micro-organismos, também chamados de micróbios, são seres vivos pequenos que só podem ser vistos com auxílio de microscópio. Eles podem crescer com uma enorme rapidez e em um pouco mais de 6 horas, uma célula se multiplica em 1 milhão de células. Os micro-organismos se multiplicam de forma muito rápida quando deixamos alimentos em condições inadequadas. Restos de alimentos que ficam nos utensílios.
Exemplos, facas, placas de corte e presença de lixo dormindo na cozinha servem de alimentos para os micro-organismos, tá? Então, quando a gente estiver lá dentro da nossa cozinha e a gente guardar uma faca, uma placa de corte engordurada ou suja com outros resquícios, saiba que você vai estar passando um perigo para frente. Então, muita responsabilidade nesse tipo de trabalho, porque lá na cozinha não é só de uma turma, né? Funciona vários tipos de turmas. O que os micro-organismos necessitam para se multiplicarem? Temperatura. Quando deixamos alimentos que devem ficar sob refrigeração à temperatura ambiente. Isso é uma forma, né? Professor, sobrou queijo, posso levar para casa? Não, não pode. Por quê? Porque dentro da sua mochila não tem uma geladeira, né? E aí, então, como é que você vai levar isso? Como é que vai ficar esse queijo no transporte para sua casa, né? Daqui para sua casa, você vai passar a algum canto? A gente não sabe. Então, para evitar todo esse tipo, né, até de constrangimento, de uma doença, etc., são por esses motivos que não podem sair comida dentro da cozinha. Quando não observamos as introduções contidas nos rótulos dos alimentos quanto à temperatura de conservação, resfriado ou congelado. Então, aqui também é outra forma. Quando os alimentos são preparados, o que é que eles têm que ficar? Eles têm que ficar ou a 60 graus ou gelado. Eles não podem ficar em outro tipo de temperatura. Já já vou explicar por que essa questão de temperatura. Quando deixamos alimentos quentes em temperatura ambiente, tá? Os alimentos que estão quentes em temperatura ambiente é onde as bactérias mais adoram ficar. Então, o alimento ou ele tem que estar a 60 graus ou ele tem que estar completamente gelado. Água, né? Água, os alimentos possuem em sua estrutura água que pode ou não estar disponível para que os micro-organismos multipliquem. Por exemplo, as bactérias crescem com a maior dificuldade em alimentos secos, farinha, arroz cru, enquanto que o alimento mais úmido, sua multiplicação é intensa. Exemplo, carne e queijo. Por isso, gente, quando a gente compra arroz, feijão no supermercado, macarrão, a gente não é necessário lavar aquele produto. Exemplo maior disso é o arroz parbolizado. Você pode comprar e não necessita lavar. Por quê? Porque dentro ele é tão seco que dentro dele não tem como existir a possibilidade de conter micróbios, vírus, tá certo? Porque não tem como se alimentar. Diferente de uma carne, né? Diferente de um brownie, por exemplo, que eu coloquei na foto. Outra forma das bactérias se alimentarem. Esqueci, era uma comida que eu ia falar. Todo mundo conhece, mas acabei me esquecendo dessa comida. Enfim, alimentos secos, eles não produzem vírus, bactérias, nem nada. Não é que não produzem, é que eles não mantêm, tá? Eles não servem de alojamentos devido de ser tão seco. Onde podemos encontrar os micro-organismos? Nos manipuladores. Podem contaminar os alimentos em razão de maus hábitos. Então, o contaminador que sai para fora do estabelecimento, o manipulador que sai para fora do estabelecimento, fuma cigarro, volta para a cozinha. Ele está contaminando o nosso alimento. Primeiro, por conta do uso do cigarro, né, das toxinas, e segundo, por conta do ato de levar a mão à boca para fumar. Então, isso são hábitos terríveis, né, caso não venham a ser barrados através de uma boa manipulação. Qual seria o ideal? Chegou, lava as mãos, faz o asseio completo. Matéria-prima. Plantas e animais podem apresentar naturalmente substâncias tóxicas. Exemplos, vamos supor, um alface mal lavado, que contém uma bactéria, né? Então, se ele não for clorificado, o que acontece? Ele pode estar carregando um tipo de bactéria. Frutos do mar, né? Frutos do mar que tem algum tipo de toxina, né? Se eles não, por exemplo, o ouriço, se ele não for bem lavado, ele tem toxina. Então, é preciso haver uma boa manipulação daquele ouriço para que a gente consiga consumir.
Pragas, quando entram em contato com a área de produção, a embalagem, o armazenamento, né? Então, assim, vamos supor que eu tenho uma cozinha industrial ou uma cozinha de um comércio e está cheio de barata lá dentro. É um perigo. Por quê? Porque eles podem roer as minhas embalagens, podem entrar dentro dos alimentos, né? E aí passar os germes. Equipamentos e utensílios podem se tornar fonte de contaminação por serem construídos de forma que dificulta a limpeza correta e posteriormente sanitização. É por isso que o ideal dentro de uma cozinha é ter sempre equipamentos industriais, porque são de fácil manuseio, você consegue lavar, são feitos de peças grandes, de encaixes. Às vezes você compra uma vasilha bem bonitinha para sua casa. Aí ela é toda trabalhada, tem uns tracinhos, tem uns negocinhos, sendo que ela tem muita dificuldade de lavar devido a essas ranhuras que tem na vasilha de detalhe. Dentro de uma cozinha isso já não pode. As vasilhas têm que ser limpas, têm que ser claras, né, para que a gente consiga fazer todo o asseio daquela peça. Quando vocês entrarem na nossa cozinha, eu vou apresentar para vocês as nossas tábuas de corte, né? Tem um da cor branca, é apenas para cortar queijos e laticínios, da cor vermelha, a carne, da cor verde, vegetais, da cor azul, peixes, da cor amarela, aves e da cor bege, assados e embutidos. E a gente segue essas regrinhas aqui firmemente, tá? Para que a gente não vá ter nenhum tipo de contaminação cruzada. O máximo que a gente troca aqui é a branca. A gente acaba usando a branca para cortar verduras também. O que faz os micro-organismos nos alimentos? Os patogênicos causam as doenças. Os não patogênicos, deteriorantes, estragam os alimentos e os úteis servem para o preparo de alimentos, como pães, cerveja e iogurtes. Então, os micro-organismos, por exemplo, o mofo, né? Existe parcela do mofo que ele pode causar doença, outra parcela ele estraga os alimentos e outras parcelas, como pães, cervejas e iogurtes, eles servem para para a produção desse tipo de produto. Então, é muito importante a gente ter conhecimento disso para que a gente veja um tipo de bactéria ou de mofo, a gente saiba distinguir o que aquele ali pode produzir, tá? Muito importante lembrar que os mofos causados em comidas, a maioria, eles são patogênicos, tá? Então, eles podem estar causando mal-estar e principalmente já estragando o alimento. Doenças transmitidas por alimentos são as famosas DTAs. São doenças transmitidas através de alimentos contaminados, micro-organismos patogênicos, e podem gerar a gastroenterite, salmonelose e botulismo são alguns exemplos. Alimentos mais envolvidos em DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, são pratos manipulados à base de carne, frango, empadões, fricassê e risoto, né? Então, aqui, meu amigo, para o empadão contaminar, da noite para o dia, para azedar. Um fricassê onde vai bastante creme de leite, onde vai preparo como milho, né? Ficou em temperatura que não é adequada, azeda, não tem para onde correr. Recheios, produtos manuseados, cremes, panquecas, bolos recheados, queijos, salgadinhos, arroz cozido, carnes e aves cozidas, molhos, frutos do mar crus, mal cozidos ou prontos, né? Então, frutos do mar, o módulo que vocês vão entrar, é um dos produtos mais perecíveis e com maior destaque para formar esse grupo de doenças nos alimentos, tá? Principais sintomas: febre, diarreia, vômito, dor abdominal, gases e dor de cabeça. Aqui a gente vai falar sobre as boas práticas, né? O que é que as boas práticas envolvem? Qualidade da água. É muito importante a gente observar a qualidade da água no nosso estabelecimento e para isso tem testes laboratoriais. E para abrir o negócio, a prefeitura ela pede esses testes. Saúde dos manipuladores. É muito importante a gente focar na saúde dos nossos manipuladores. Manipulador de alimentos está com o dedo ferido, não deixe ele manipular. Está gripado, dá uma máscara para ele, faz com que ele fique mais atento ao asseio.
controle de pragas, higiene pessoal, ambiental e de equipamentos, estrutura física, procedimentos para recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de alimentos. Então, quem gosta de fazer compra na Ceasa é o local onde tem mais barata do mundo, né? Então, geralmente, quando o empresário tem muito, muito, muito dinheiro, e aí ele destina um carro apenas para fazer compras, porque é nesse carro que a gente vai conter muita barata, muitas pragas, e aí o que é que acontece? Ele pega esses produtos, né, trazem para o estabelecimento, fazem o asseio desses produtos para depois colocar dentro da cozinha. E jamais pega os caixotes e já coloca diretamente da cozinha, que podem ir animais, pode ir barata, né, roedores. Qualidade da água para consumo, para beber, para lavagem, para higiene das mãos, para o preparo de alimentos. Então, uma boa água é uma água que está pronta ali para você usar todas as horas. Controle integrado de pragas, ratos, baratas, moscas, cupins, cachorros e gatos, morcegos, pássaros e outros. Então, qualquer animal que entre dentro de uma cozinha, gente, é considerado praga. Qualquer animal que esteja por volta do estabelecimento também é considerado um tipo de praga, tá? Se você tem um estabelecimento onde você mantém cachorro lá fora, isso não é legal, não é interessante, tá? Porque pode estar gerando um constrangimento para você e também está fora totalmente de lei. Medidas para evitar entrada de pragas. Telas milimétricas nas aberturas, molas nas portas, cortinas de ar, retirar os produtos de embalagem externas, não permitir a entrada de caixotes e entulhos nas proximidades das áreas de produção, evitar esconderijos, né? Ou seja, detetize o seu estabelecimento, né? A prefeitura pede que detetize de 15 em 15 dias. Caso você não esteja dentro disso, você leva uma notificação. Cuidado com o lixo. Deve ser removido todos os dias. Lixeiras devem conter tampas e sacos. Ao ser armazenado na área externa, o lixo deve ficar em local fechado e protegido de pragas. A coleta deve ser diária, através da rede pública ou privada. Lixo, gente, não dorme dentro de cozinha. Não dorme, tá? Todo dia o lixo tem que ser trocado, uma ou quantas vezes for necessário. O que é higiene pessoal? Banho diário, escovar os dentes, cabelos protegidos e limpos, unhas curtas, limpas e sem esmaltes, barba e bigode feito, uso de desodorante inodoro ou suave, sem a utilização de perfume, uniforme completo de cor clara, bem conservado e limpo e com a troca diária de utilização somente nas dependências internas do estabelecimento. Tá? Então, assim, o seu funcionário ou até você mesmo, entrou na cozinha, não gosta de tomar banho, pelo menos tome banho antes de entrar na cozinha. Isso vai fazer total diferença. Escovar os dentes após as refeições, cabelos protegidos e limpos, tá? Unhas curtas, limpas e principalmente sem esmalte. Não devemos manipular alimentos estando doentes, com ferimentos nas mãos ou nas unhas, manusear dinheiro, cantar, falar, tossir, espirrar em cima dos alimentos, provar alimentos com as mãos, fumar durante o trabalho, utilizar adornos, mascar chiclete ou comer durante o seu trabalho, guardar alimentos no vestiário. Quando devo higienizar as mãos? Ao chegar no trabalho, ao utilizar o sanitário, após tossir, espirrar, assobiar o nariz, após fumar, gente, é fora do estabelecimento, tá? Ninguém fuma dentro da cozinha. Após recolher lixo, após pegarem qualquer material contaminante, após a interrupção de qualquer serviço, após a troca de função. Ou seja, as mãos, gente, é a nossa ferramenta. A gente usa faca, usa tudo, mas as mãos é o nosso principal meio de manipulação. Então, nossas mãos devem estar sempre impecáveis. A mão de um bom cozinheiro, ela é lisa, de tão bem lavado que se mantém aquele hábito, tá? Então, assim, tentem o máximo lavar as mãos para evitar qualquer tipo de contaminação. Retirar o excesso de alimentos, lavar com água e detergente, enxaguar, desinfetar. A gente está falando aqui de higiene dos equipamentos, tá? Retirar o excesso dos alimentos, lavar com água e detergente, enxaguar, desinfetar, secar naturalmente, guardar em local seco ou protegido.
Gente, não pode, dentro de cozinha industrial, pano de prato. Então, os produtos, eles têm que ser, as ferramentas, a qualquer que seja, têm que ser secadas naturalmente, em escorredores. Não pode pano de prato. Higiene do ambiente, né? Retirar o excesso de, o excesso de alimentos e outras sujeiras. Lavar a água e detergente apropriado. Enxaguar. Retirar o excesso de água. Desinfetar com a solução clorada. Toda limpeza começa de cima para baixo. Nunca misture utensílios de limpeza da cozinha com os do banheiro. Então, a vassoura do banheiro é do banheiro, o rolo do banheiro é do banheiro, e assim segue a da cozinha, tá? Não misturem. Toda vida que a gente for limpar uma cozinha, a gente limpa de cima para baixo. O último local a ser limpado é o chão. Aqui está uma soluçãozinha, né? Para a gente fazer a dosagem da água sanitária. Para uma colher de sopa de água sanitária, 1 litro de água, tá? Então, isso aqui é regra, tá? Então, procurem decorar isso aqui, porque isso aqui sempre é pedido. Seleção de fornecedores. Aqui a gente vai falar um pouquinho de fornecedores. Os fornecedores, gente, eles são de extrema importância para o nosso estabelecimento. Então, a gente tem que ficar de olho neles 100%, né? Então, verificar como é que eles estão produzindo alimento, como é que eles estão entregando. Nunca aceite produtos estufados, latas amassadas, furadas ou enferrujadas. Qualquer produto que você receba do seu fornecedor que esteja diferente do padrão, não recebe. Condições de armazenamento. Observar nos seus fornecedores a temperatura, o tempo, a organização, controle de estoque, tá? Identificação de produtos, separação de alimentos e produtos de limpeza. Isso aqui é de fundamental importância para o bem de uma cozinha, principalmente o controle de estoque e a identificação de produtos. A gente vai ver mais isso na prática. Temperatura dos alimentos, tá? É aqui que eu queria chegar. Essa aqui é a zona de perigo, tá? Quando o nosso alimento está a menos de 0 graus, nós temos ali uma zona de perigo, como é que eu posso dizer? Estão dormindo as bactérias, né? Dentro da zona de perigo, que é de 10 graus a 60 graus, então a gente tem ali onde as bactérias estão se alimentando, onde elas estão proliferando. E acima disso a gente consegue matar as bactérias. Por isso que os nossos alimentos em cubas, em qualquer parte de exposição, devem estar sempre acima de 60 graus. Exatamente por isso. E é por isso também que a gente não deixa os alunos levarem alimento para casa. Porque nem tem geladeira e nem tem um expositor quente na bolsa. Então, ninguém sai com alimentos para a gente não ter nenhum perigo. Aqui a gente tem aqui eu fiz uma anotação para vocês de algumas coisas de validade e congelamento, tá? O que é que dura, o que é que não dura. E aí, depois, quando a gente estiver na próxima aula, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso e até para a gente ter algumas ideias e já dar algumas ideias para vocês. Descongelamento também a gente conversa na próxima aula, tá? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso módulo de peixes. Um pouquinho sobre o nosso módulo de peixes que a gente está começando hoje, tá certo? É muito importante lembrar que todas as receitas que eu falar aqui, se eu vier a falar, a gente vai produzir em sala de aula, tá bom? Então, o que a gente está tendo aqui é uma aula online, totalmente teórica, mas que eu acho importante a gente começar a introduzir as ideias bases de peixes, tá bom? Vocês ainda não têm a apostila, né? Eu vou tentar enviar para vocês um material referente à apostila na parte teórica para vocês já lerem. Para a próxima semana, a gente já entrar mais nesse mundo aí dos peixes, tá? Para a gente já ter um pouquinho aí de embasamento teórico. Mas, no mais, peixe é uma das melhores carnes do mundo de se trabalhar, tanto pelo seu tempo de cocção, por ser muito simples, contudo a gente precisa de algumas técnicas para não deixar a carne seca. E para tudo isso a gente vai desenvolver e eu vou mostrar para vocês em nossas aulas e aqui também em nossas conversas teóricas. É com o peixe que a gente também consegue ver que
existem várias formas de cozimento, né? A gente, às vezes, acaba se focando que para cozinhar a gente precisa de quê? Qual é o principal elemento que faz com que eu cozinhe alguma coisa? Alguém responde? Alguém consegue responder? Bora? Alguém? Gente, o principal elemento que a gente, da maioria das vezes que a gente usa para cozinhar é o fogo, né? Mas no peixe a gente consegue comprovar isso de outras maneiras, né? O sal é uma forma de cozimento, né? Então a gente tem aí o bacalhau, que ele já vem quase cozinhado, ele vem na verdade cozinhado para a gente. Então o excesso do sal, a desidratação faz com que a carne cozinhe, né? Então a gente tem também a forma ácido. Então o ceviche, que é um prato muito bem, muito comercial e já muito explorado também. É um prato onde não vai cocção e o peixe vai completamente cozinhado, só através do suco do limão, onde contém bastante ácido. Então, é através do peixe que a gente consegue mostrar essas grandes maravilhas aí que a cocção não só se vê através do calor, mas vem através de um ácido, de uma quantidade de sal, como a gente tem no bacalhau, e aí de outras formas. Dentro da cozinha, lá na nossa cozinha, eu levei um termocirculador para a gente fazer umas brincadeiras lá nesse módulo de peixe, né? Tá lá dentro acabou que teve esse negócio de corona e o termocirculador ficou lá. E aí, para a gente separar alguns filés de peixe, para a gente cozinhar os peixes em temperaturas super controladas. E é bem legal fazer essas brincadeiras, porque a gente consegue ver várias texturas dos peixes. E óbvio que dá para a gente, através disso, quando vocês conseguirem ver que a gente consegue cozinhar uma coisa por um longo período de tempo, em temperaturas exatas, a gente consegue também fazer isso na nossa cozinha. É óbvio que quem não tem essa ferramenta usa de outras, né? Tipo um controle de tempo, usa chama baixa e etc. Mas o peixe ele é muito bom para a gente explanar muito as técnicas da cozinha quente. Tá? Nesse módulo de peixes, a gente não vai só ver peixe, tá? Mas a gente também vai ver alguns tipos de molhos, alguns tipos de petiscos, como isca de peixe, a gente vai ver o caldo de peixe também, que é uma base, tá? Quando eu falo caldo, não estou dizendo que a gente vai fazer aquele caldo de padaria de peixe, mas é uma base onde a gente pode estar fazendo risotos e etc. A gente vai ver molho tártaro, tainha recheada com pirão. Então, os fãs aí de pirão, a gente vai fazer um pirão maravilhoso. Cearense que não gosta de pirão, não é cearense, né? Eu sou completamente apaixonado. A gente vai fazer um arroz na manteiga de oleaginosas. Então, a gente vai buscar algumas oleaginosas para estar produzindo esse tipo de arroz. Em que são oleaginosas? Amendoim, pode ser amendoim, pode ser castanha, pode ser amêndoas, tá? Então, a gente vai brincar bastante. E a gente também vai fazer algumas decorações de pratos com salsinha desidratada. Tudo que eu estou falando aqui é porque eu já estou com a apostila de vocês em mãos, tá? A gente vai aprender moqueca de peixe e o mais legal é que com a moqueca de peixe a gente consegue fazer outras vertentes, como por exemplo a moqueca de arraia, é a mesma base, só vai mudar a proteína, tá certo? Assim também a gente vai ver lula, vai ver polvo, tá? A gente vai ver o salmão com aquele clássico molho de maracujá, então também é um molho muito massa para você estar usando em vários tipos de preparo, não só no peixe, né? É óbvio que esse prato ficou muito conhecido no peixe, né? No salmão, por conta da beleza que ele fica no salmão. Mas a gente pode pegar esse molho e colocar sobre outros tipos de prato, né? Exemplo que combina muito bem o molho de maracujá em um frango, tá? Fazer um peito de frango bem bom, tipo no curry, no açafrão. Colocar esse molho de maracujá combina muito bem também, tá? A gente vai ver mais camarão, né? A gente vai ver arroz cremoso de limão, a gente vai ver camarão, a gente já vai ver aqui um risoto de camarão. Quem não comeu risoto vai comer risoto pela primeira vez e vai ver o quanto é fácil e o quanto a gente pode estar mudando a proteína.
o que é que eu quero que os meus alunos, não só desse curso, mas de todos os cursos que eu dou e que eu falo? Eu não quero criar profissionais receiteiros, né? Se eu quiser fabricar profissionais receiteiros, é melhor não ter aula e só entregar a apostila para os alunos fazerem as receitas em casa. Eu quero criar profissionais capazes de criarem suas próprias receitas. E a gente vai pegar as receitas da apostila, produzir essas receitas, e nessa história da aula, a gente vai fazer algumas modificações, algumas substituições em prol de uma cozinha mais abrangente. Vocês estão entendendo? De uma cozinha que eu consiga fazer aquele mesmo preparo com outros tipos de carnes, ou até mudando radicalmente. Por exemplo, na apostila ela me pede um arroz cremoso de limão. Então, se o meu aluno sabe fazer um arroz cremoso de limão, eu entendo que ele consiga fazer outro tipo de arroz cremoso, seja de limão, seja de alguma outra fruta ácida. Assim também como ele me dá uma ideia aqui deixa eu ver aqui, um minuto. De um arroz, de um risoto com queijo brie e camarão. A gente tem 3 produtos de preços elevados dentro de uma receita só. Queijo brie é caríssimo, camarão não é lá essas coisas de barato, e o arroz arbóreo não é um arroz comum, né? Então, eu quero fazer com meus alunos, através dessa receita, consiga fazer um risoto de carne seca, que é um ingrediente que é super acessível, que você encontra em qualquer local, substituindo um queijo brie, que é um queijo um queijo super nobre, por um queijo mais em conta, né? Por um queijo que eu consiga fazer essa substituição. E tudo isso a gente vai aprender no nosso processo, né? Fazer substituições, o que usar, né? Construção de sabores, construção de texturas dentro de um prato, para que a gente tenha um sucesso, não só de aula que faça, eu vou fazer o curso para fazer prato gostoso e ir embora. Não. Eu vou fazer um curso para, de fato, aprender a ser um cozinheiro, onde eu possa estar pegando receita e modificando, onde eu possa estar criando a minha receita, onde eu possa saber utilizar os equipamentos de forma correta, a como eu me importar dentro de uma cozinha, a como obedecer às normas, a como eu saber se aquele produto está certo ou não, a já começar a pensar em construção, idealização de sabor, né? Seja para aplicação de tipo do Carlos, que ele está começando tipo um hobby, né? Tipo, que gosta da cozinha, seja para ele, para a autossatisfação dele, mas que seja também, por exemplo, para um plano B da vida dele. Tem um plano B, se nada der certo, eu tenho isso aqui. Seja para a Gisele, que é turismóloga, que fala, é turismóloga, né? Seja para a Gisele, para acrescentar dentro da sua carreira, né? Já que precisa conhecer o prato, indicar restaurantes, ver se está certo ou errado. Porque muitas vezes a gente come uma comida, né? E aí a gente, vamos supor que uma pessoa te apresente uma carbonara. E aí você come a carbonara e acha aquele prato maravilhoso, né? Mas às vezes as pessoas não sabem que carbonara não vai creme de leite, não vai nada disso. É um macarrão feito toda à base de gema de ovos, né? Mas você saber distinguir, isso aqui não é uma carbonara, isso aqui é uma imitação aqui de quinta categoria que criaram e chamaram aqui de carbonara. E tudo isso para um cozinheiro é importante ele saber, porque é preciso conhecer as bases da cozinha, né? Esses alimentos que são construídos em base de outro, por exemplo, a carbonara super tradicional, com queijo parmesão, com gemas de ovos, pegaram ela e colocaram o creme de leite dentro da carbonara. Tá errado? Não, não tá errado. Mas é importante saber que, tradicionalmente, a carbonara não é feita assim, mas que ela pode ser feita assim também, e a gente fazer uma brincadeira para baratear o produto, para ser mais acessível e para entrar no gosto popular. Porque se eu for oferecer um produto, uma carbonara, que seja feita de gema de ovos, bacon e parmesão, possivelmente na cabeça de algumas pessoas isso não soe como uma ideia agradável,
com um paladar gostoso, né? Por ter gema de ovos, não sei o quê. Talvez aquilo ali não seja legal. Mas vamos supor, se eu quero vender um prato e aquele prato tenha creme de leite, babá, e um rodízio. Não sou bem mais agradável para o ouvido de uma pessoa que tem um pensamento mais em massa, um pensamento de que aquele prato seja mais gostoso só porque contém creme de leite, e assim torna mais barato, eu consigo vender meu produto mais, tá? Então, resumindo, não existe prato certo e prato errado, mas existe os pratos que são tradicionais, e que a partir daqueles pratos eu consigo criar outros ou permanecer, fazer leves modificações. Assim também como para a Luzilene, apresentar pratos novos no seu trabalho, para ser uma cozinheira de mão cheia, né? Eu tenho algumas alunas, no caso são as alunas que têm mais mão cheia, que cozinham melhores, são as minhas alunas que trabalham em casa de família, que estão na prática ali todos os dias, né? E muitas vezes o patrão chega com um pedaço de carne e quer que você faça o melhor almoço do mundo, né? Não tem um cardápio, não tem ninguém que lhe ensine, não tem nenhum chefe ali, um patrão para lhe dizer como é que você faz, daquele jeito. Então, quando você acaba, entra num curso, né, para aprimorar suas técnicas e acaba somando isso dentro do seu trabalho, seja ele qual for, você começa a ter mais respaldo, você começa a ter mais credibilidade dentro da sua área e se transformando aí em um profissional único, né? E é isso que eu quero que os meus alunos sejam, únicos, tá bom? Também a gente vai ver também estrogonofe de camarão. A apostila aqui eu achei bem interessante que elas nos dá 2 receitas de estrogonofe de camarão, né? Uma bem acessível e outra já com ingredientes mais nobres. Então, assim, a possibilidade de fazer o estrogonofe de camarão barato e caro. Para quê? Porque eu posso atingir 2 públicos com essa mesma proposta. A gente vai ver também filé de peixe ao forno, pirão de peixe, a gente vai ver um soufflé de caranguejo, tá certo? A gente vai ver ostras gratinadas, bacalhau. Então, a gente vai fazer um bacalhau à Gomes de Sá, que eu amo, tá? E vai fazer o bacalhau à Gomes de Sá, o bacalhau Entre Rios, que é um bacalhau feito com azeite, cebola, que para mim é o melhor bacalhau que existe na face da terra, essa receita. A gente também vai fazer o filé de peixe à moda do Caribe, tá? Possivelmente a gente vai fazer alguma modificação nessa receita, porque é uma receita muito simples, mas a gente consegue mesclar com outros ingredientes também simples, mas que formem um prato mais harmônico. Na apostila de vocês, ela tem algumas páginas em branco. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver, porque tem um fundo aqui. Tá vendo que é uma página em branco? Essa página em branco é para vocês falarem para mim o que vocês querem aprender, né? Então, assim, é muito importante eu conhecer o desejo de vocês, quanto profissional, quanto aluno, para eu saber o que é que eu vou aplicar nessas aulas em branco, né? Então, professor, dentro dessa aula em branco, vamos aprender, não sei aqui, mas algum pronto. Eu adoro comida tailandesa. Comida tailandesa tem muito peixe, né? Muito peixe, fruto do mar. Então, professor, vamos pegar essa aula e transformar uma aula de cozinha tailandesa? Está dentro do módulo de peixe, dá para a gente encaixar. Vamos, né? No módulo passado, que era o módulo de carnes, o que é que as meninas queriam? Vamos pegar a aula livre do módulo de carnes e transformar em uma aula regional, para a gente fazer baião, vatapá, creme de galinha, coisas regionais que dê para se encaixar no processo que a gente vai estar entrando agora em junho, julho, né? E que consiga vender. É exatamente isso que eu quero fazer, né? Fazer dos meus alunos profissionais completos, mesmo que seja em um curso, né, de culinária, um curso base, né, onde vocês veem que no processo contratual vem dizendo que é um curso base, de culinária base, e realmente mas que a gente consiga absorver o máximo desse curso, né, ao ponto de a gente realmente ter todas as características de um cozinheiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente falo muito, mas
Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória aí ao mundo dos peixes e a um pouquinho de algumas normas dentro da cozinha. Próxima semana, eu vou estar separando para vocês uma receitinha simples de peixe, tá? E ela é tão simples que eu vou querer que vocês façam ela com sardinha enlatada. Para que isso? Porque eu quero que vocês produzam pratos interessantíssimos, né? Com um produto que custa R$2, R$3 no supermercado, tá bom? Essa é a proposta, entende? Eu acho muito interessante quando a gente pega produtos enlatados. Não estou dizendo que isso vire um hábito, né? Até porque enlatado não é uma coisa muito interessante, mas que a gente consiga pegar produtos simples, produtos de supermercado mesmo, de bodega, e construir pratos bem gostosos, tá? De paladar acessível. Não estou dizendo também que vocês vão sair vendendo esse prato, mas que a gente comece a brincar com esses novos sabores e não comer sardinha com ovo porque é só o que dá. Não, ela dá para comer com outras coisas também, né? E se tornar o tanto quanto agradável quanto um peixe ou quanto uma sardinha mais fresca, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpe aí que eu falo demais, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Eu tenho. Pode falar. Em relação à cocção de peixes, a cozinha nórdica ela usa muito a questão da defumação. Ela entra como uma cocção de temperatura. Como é? A cozinha nórdica ela usa muito a defumação, né? Como Sim. cocção. Uhum. Ela entra como uma cocção por temperatura. Sim, entra sim, né? E vai deixar o peixe bem defumado, né? E aí a gente consegue até brincar bastante. A gente não tem equipamentos hoje de forma acessível que faça essa defumação, né? Mas a gente consegue fazer defumação hoje muito, muito simples, né? Pega, vamos supor aqui, uma forma de fazer defumação com peixe. Pega uma panela, né? E aí coloca o peixe dentro e um chá de maracujá. E deixa aquela panela fechada com aquele chá de maracujá dentro de um potinho. Ali é uma forma de defumação, né? A gente não vai conseguir fazer com que atinja o cozimento de uma peça crua, mas é uma forma de defumação. Os nórdicos, eles fazem isso muito bem, né? Porque já é um processo cultural, mas é um processo longo, né? É um processo de cozimento longo, mas que também através dele você consegue sentir tudo que a carne tem para oferecer de melhor, né? Esse equipamento que está na cozinha é um termocirculador, algumas pessoas conhecem como sous vide. E aí a gente consegue também extrair tudo que tem de melhor dentro de uma carne, né? Através de uma cocção lenta, através de uma cocção exata, os embutidos mais nobres, como, por exemplo, uma panceta, como, por exemplo, uma calabresa muito bem produzida, eles passam por esse processo, né, de defumação longa. Tem uns que chegam a meses, né? Mas tudo em busca primeiro, de um paladar bem refinado, e segundo, de realmente fazer com que a carne se exalte ao ponto de a gente conseguir absorver tudo que a carne tem, né? E aí a gente começa a mudar um pouquinho a história de que a comida ela é feita só para encher o bucho, né? Mas sim de experimentar as comidas. Quando vocês forem comer as nossas comidas que iremos produzir, eu vou ser muito claro, gente, coma e sinta. Mastigue devagar, sinta as texturas, falem, diga se está bom, diga se está ruim, diga o que vocês estão achando, o que é que pode melhorar, porque por muitas vezes eu posso produzir pratos que são maravilhosos, mas ao meu paladar, né? Mas é interessante a gente saber a nota de cada paladar para saber como vai se encaixar, tá? Mais alguém? Gisele, tem que ligar o teu áudio. Clica na tua tela
e liga teu microfone aí no botãozinho vermelho no microfone. Isso, ok. Deu certo agora? Deu certo? Deu. Sim, nós vamos aprender os cortes de carne, de peixe, de verduras. Então, cada módulo é referente a uma como é que eu posso dizer? Cada módulo é referente a uma... Por exemplo, esse módulo é de peixe, tem o de carne, né? Então, no módulo de peixes, a gente vai sim aprender os cortes referentes ao peixe. Por exemplo, os peixes achatados, a gente já corta de um jeito diferente. Como filetar, então a gente vai aprender tudo isso aí nas nossas aulas, tá? Como tirar o filé de uma tilápia, né? As postas, qual peixe deve ser cortado em posta, qual peixe deve ser cortado em filé. Então, tudo isso a gente vai ver nas nossas aulas de modo prático, tá certo? Certo. Mais alguém? Luzilene, Leiliane, Gardênia? Bora? Ninguém? Ok, então. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Realmente... Gardênia abriu o microfone. É realmente muito gratificante poder ser professor de vocês, tá? E ainda mais de um curso desse que é muito lindo, tá? Eu realmente me fascino na cozinha, tá? E hoje em dia, por muito tempo, ela foi só um objeto de outras áreas e hoje em dia eu realmente me realizo dentro da cozinha, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve. O Ian vai querer bater uma foto da gente. Quero só tirar a fotinha, viu? A fotinha de todo mundo. Gardênia, ativa a tua câmera. Eita, ruim. É só clicar no meio e vai aparecer uma câmerazinha cortada. Aí você clica em cima. Menina, a Gisele despertou. Que maravilha! A aula foi muito boa, viu, professor? E bom. Aí, gente, estão ansiosos para conhecer pessoalmente o professor? Gardênia está me ouvindo? Tô ouvindo, mas não tô vendo nada. Leiliane está me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas não tô vendo nada. Tá tudo escuro. Clica em cima, clica no meio. Aí você vai apertar na tua câmerazinha. Leiliane está me ouvindo? Ativa a tua câmera, Leiliane. Olha, a Gardênia, deu certo. Só a Leiliane agora. Leiliane está me ouvindo? Show. Vamos lá bater um print. Sorrindo, todo mundo sorrindo. Olha aí, ela tá mexendo no celular, tá vendo, não? Ó, prontinho, gente. Obrigado, viu? Por hoje foi maravilhoso. Fiquei muito feliz com vocês. Tchau. Até a próxima semana. Tá quente. Tá, não sei.